Gente, eu tô com a make, com a produção de uma outra maquiagem que eu fiz, de uma outra produção, que eu não sei se eu já postei aqui ou se eu ainda vou postar. Mas eu vim aqui pra poder fazer a introdução desse vídeo, que é uma maquiagem que acredito que seja o primeiro que eu vou postar, assim, que eu fiz. Todo ele, né, editei e tudo mais, é uma maquiagem de uma outra pessoa. Nesse caso, é uma maquiagem que eu estou fazendo, uma maquiagem super social, super coringa e que muita gente gosta e eu também faço muito em cliente, é muito pedida mesmo. E como eu não havia gravado anteriormente uma introdução, então eu resolvi gravar com outra produção, mas na verdade, né, não sou eu que vou aparecer no vídeo, é outra pessoa, mas enfim, vocês entenderam o que eu tô falando. Espero que vocês gostem dessa produção, dessa opção, né, gente, que é muito, muito, muito bonita, muito simples de ser feita, talvez, acho que sim. Então é isso, gente, fiquem então com o conteúdo, com o passo a passo, espero que vocês gostem. Deixem aqui nos comentários, né, dicas e, enfim, ideias que vocês queiram que eu traga aqui, que será um prazer atendê-los. Um beijo gigante e fiquem então com o passo a passo, já falei isso. Vamos lá, bora lá. Eu vou começar então com o pozinho da Kiko Milano, que é o pozinho que eu uso pra contorno, que eu uso pra fazer o fundo do côncavo, enfim, esse que eu já mostrei algumas vezes aqui pra vocês. E com o pincel lápis, que é um pincel que tem uma ponta bem semelhante a um lápis mesmo. E eu fui aplicando ele ali pela parte inferior. Eu comecei essa maquiagem pela parte inferior, porque às vezes eu prefiro... Porque tem algumas pessoas, algumas clientes, enfim, algumas modelos que têm mais sensibilidade nessa região. Então eu já começo por ali, porque daí se for lacrimejar, chorar, enfim, é mais tranquilo da gente conseguir conter e arrumar, limpar, enfim. Então eu prefiro. E aí eu peguei e fui passando em toda aquela parte ali da parte inferior e já dei uma subidinha lá pra cima. Subir pra cima é ótimo, né, gente? Óbvio que foi subir pra cima. Pra poder já dar o acabamento mais alongado. Na sequência eu peguei aquela paleta da Mojave, toda colorida, que eu amo de paixão, e um pincel mais achatadinho, não tão arredondado na ponta, e o tom mais escuro, de um marrom mais escuro, mais quente mesmo, pra dar mais marcação pra essa região do olho. Eu não fui bem até o cantinho, só deixei mais marcado pro final. Quanto mais eu fui pra perto do cantinho lacrimal, eu deixei um pouquinho mais suave, não tão marcado. E aí eu fui só aplicando e esfumando em movimentos de vai e vem. Nesse momento a mão tem que estar bem levinha, porque é uma região sensível, né? A gente ainda tem que lembrar disso. Retornei com o pincel lápis, sem nada de sombra, e só fui dando o acabamento para não ficar nenhuma marcação, como eu sempre faço. Depois eu continuei com o pozinho e comecei então a fazer a aplicação na pálpebra para fazer a marcação do côncavo. Como eu sempre mostro, sempre falo, enfim... Tira toda a marcação do corretivo, porque se você aplicar a sombra em cima de corretivo marcado, você vai deixar a sombra com aspecto muito ruim no final e não vai ficar satisfeita com o trabalho. Então tira, deixa bem lisinha a pálpebra e aí sim você pega a sombra e começa a aplicar. Eu pego de pouquinho em pouquinho, esfumo, pego mais um pouquinho e esfumo. É importante, gente, não ficar esfumando sem nada no pincel. Porque senão você começa a varrer, retirar o que você já aplicou e vai manchando a pálpebra. E aí você não consegue uma tonalidade uniforme, um acabamento mais bonito com cores mais bonitas realmente. Então eu fui aplicando em movimento de vai e vem, fui dando varrendo, né, dando umas esfumadinhas pra cima e sempre jogando pra fora, porque eu quero esse acabamento mais alongado. Depois eu vim com a sombra mais escura e fui aplicando só no cantinho externo, ali dos olhos, bem pro finzinho. Já fui aplicando e esfumando pra cima. A mão leve, pega o pincel mais na ponta pra manter essa leveza e conseguir dosar bem, né? O tom, o esfumado, a posição, tudo é muito mais fácil com o pincel nessa posição de pegar ele mais na ponta, quando você não tem experiência principalmente, porque daí você mantém uma leveza necessária. E aí eu fui aplicando e voltei com o pincel anterior, como eu sempre faço. Volto com o pincel anterior, faço o esfumado, tiro a marcação e assim eu vou trabalhando até eu perceber que o meu esfumado já tá super fluido, já tá bacana e eu gostei do acabamento. Vocês vão observar que em alguns pontos talvez fique um pouco desfocado, gente, porque primeiro que eu filmei na posição errada e depois que acabou que eu, né, acabei filmando um pouquinho distante, poderia ter filmado mais próximo, mas estou aprendendo e tá tudo certo. O importante é o conteúdo e a didática, né? Então eu fui ali aplicando, voltei com a sombra, troquei o pincel, espumei e assim a gente vai fazendo, gente, até a gente ficar satisfeito com o nosso trabalho e ver que tá bonito, que tá bom. Eu deixei aqui esse takezinho pra vocês verem bem como é que ficou ali. Depois eu peguei o pincel bem fofinho e com o pós translúcido da Love Beauty eu fui
tirando ali qualquer eventual marcação na parte de baixo, já aproveitando para deixar mais selada ainda essa região, para manter essa pele bem intacta e com uma durabilidade bem alta. Voltei com a minha paleta da Mahave e usei ali aquele tom manteiguinha, que é o primeiro tom lá em cima, que ele é super, super lindo e eu gosto muito para fazer esse cantinho, que ele traz uma leveza e uma iluminação lindíssima. Aqui eu tô mostrando os dois lados para vocês conseguirem ver bem, porque se eu deixasse só do lado que eu fiz, filmando só um lado, não ia dar para ver bem esse efeito. O pincel que eu tô usando é um pincel bem arredondadinho e mais firme que eu tô usando. Eu não umedeci ele, não umedeci a sombra, eu tô usando ela sequinha mesmo. E depois eu peguei a segunda sombra que tem ao lado dessa, que ela é um tom com fundo mais dourado, e fui aplicando logo após ela e jogando pra cima dos tons de marrom. Peguei um pincel mais achatadinho com cerdas naturais, que eu gosto bastante para fazer essa etapa. Eu acho que fica com o acabamento bom. E se você não tem pincel de cerda natural, também não tem problema. Dá para se virar com um pincel sintético tranquilamente, tá bom? Fui aplicando, dando esfumadinhas, aplicando e esfumando, porque eu queria deixar ele bem fluido. E aí ele ficou dessa maneira, ó como ficou lindo, gente. Depois eu voltei com o pincel lá das sombras dos tons marrons que eu usei e fui tirando qualquer eventual marcação. Eu sempre faço isso e eu sempre vou falar para fazer isso, porque o acabamento fica muito melhor, fica muito mais profissional, a maquiagem fica muito mais bonita. Eu apliquei a bruma, né, gente? Essa bruma que eu uso bastante é da Eudora, da Nina Secret. Eu gosto muito, ela é muito cheirosa, ela tem uma boa fixação, dá uma hidratada legal pra pele, eu gosto bastante. E pra finalizar essa etapa eu usei um iluminador que é da Bitarra. Eu não lembro agora o nome, mas ele é um iluminador com fundo bem dourado, com um pigmento muito, muito iluminado, muito bom, muito perfeito para fazer esse tipo de efeito. E como a pálpebra estava umedecida por conta da bruma, ele acaba ficando mais evidente ainda. E aí ficou assim, gente, maravilhoso, né? Eu amo esse tipo de make. Para dar o acabamento, eu fiz um delineado bem fininho. Vocês vão observar que depois eu acabei voltando, depois de aplicar os cílios, porque ele ficou extremamente fino. E aí, eu gosto de aplicar acima ali da raiz dos cílios postiço para deixar com acabamento mais profissional e mais bonito, né? Então, eu fiz essa aplicação primeiro e acabou que depois eu retornei com o delineador, mas deu tudo certo, é isso que importa. E após aplicar, ficou assim, bem levezinho e esfumar o pretinho na raiz dos cílios, que eu gosto bastante. E finalizei, então, aplicando bastante máscara de cílios. Essa é da Maybelline, que eu já uso há muitos e muitos anos. É uma máscara à prova d'água. Uso em cliente, uso em modelos que vão passar o dia com a maquiagem, ou que vão sair, enfim. Porque ela não vai escorrer, ela não vai sair, ela me dá uma segurança incrível para trabalhar. Então eu gosto bastante dela, além de ser um custo muito, muito bom, ela é muito acessível. E é uma máscara incrível, gente, super indico. Ela é a prova d'água, tem a outra versão que não é. E eu gosto mais dessa que é a prova d'água, mas não pra eu usar em mim no dia a dia, porque ela é muito resistente mesmo. Depois eu vim ali com os cílios postiço, fui aplicando ele. Esses cílios são cílios bem alongados e bem preenchidos, então ele vai dar um volume e vai dar um preenchimento nos cílios da Sofia, que fica lindíssimo, eu amo esse efeito. E depois vocês, ó, como eu falei antes, eu peguei ali o delineador, retornei com ele e fui dando ali a aplicação, né? Aplicando ele novamente só na raiz ali, porque eu acho que ficou mais bonito. Vocês podem ver que o outro lado ali já tá pronto e eu acho que fica muito mais bonito. E como acabamento, eu fiz aquele puxadinho bem discreto que dá todo o charme ali na parte lacrimal, né? No cantinho interno dos olhos, eu acho que fica muito bonito. Gosto bastante, e aí eu fiz essa etapa, né? Pede para cliente, para aluna, para você, enfim, olhar para cima, ter um ponto fixo e aí você consegue fazer esse processo. Eu deixei um takezinho aqui para vocês conseguirem ver bem esse efeito, como ele fica bonito. Eu acho que dá um acabamento muito bonito, fica bem elegante a maquiagem, eu gosto bastante. Para finalizar essa parte dos olhos, né, a gente foi ali aplicando a máscara de cílios, a mesma que eu passei em cima, apliquei embaixo. Fui de forma generosa, porque como o cílio de cima ficou bem evidente, bem escurinho e tudo mais, eu queria que o de baixo acompanhasse o mesmo estilo, né? E aí, então, depois eu comecei com a aplicação do batom. Eu escolhi usar um lápis para fazer todo o contorno do lábio, para depois eu vir com o batom. Eu normalmente faço isso quando eu quero uma boca super desenhada, super delimitada, porque o lápis proporciona esse acabamento com mais facilidade. Depois a gente vem com o batom e só preenche todo o lábio e daí fica tudo perfeito. Aqui eu fui aplicando ele bem no contorno certinho do lábio dela. Quando você quer aumentar um pouquinho, você vai sair um pouquinho do desenho. Quando você quer diminuir o lábio, vai pôr um pouquinho para dentro. Vai dar um efeito bacana, tanto de aumento quanto de diminuir. Porque, assim, tem pessoas que não gostam
de lábio muito grande e preferem diminuir ele, né, gente? É assim que acontece. Pra mim, o grande segredo do batom é a gente ter bastante produto no pincel. O batom, para que ele fique com uma tonalidade uniforme, uma cobertura uniforme, um acabamento bonito, precisa ter bastante produto. Porque se você pega pouco produto e vai aplicando em todo o lábio, acaba que vai ficando com cores, tonalidades, né, diferentes, não vai ficando um acabamento bonito, vai ficando muito estranho. Então eu gosto de pegar bastante produto e vou aplicando com bastante calma, bastante delicadeza em todo o lábio da minha cliente, modelo, enfim. Eu não tenho uma regra de começar por alguma parte específica, porque tem algumas pessoas que têm regra, né? Começa pelo arquinho ali, começa por baixo, enfim. Eu não tenho muita regra, eu vou aplicando conforme eu sinto que eu posso aplicar e é isso. Depois, se fica alguma parte que não tá tão perfeita quanto eu quero, eu pego um pouquinho da base, dou um contorno e tudo fica perfeito no final, gente. O importante é que no final você fique satisfeita com o trabalho que você tá fazendo em você, na cliente, modelo, enfim. Vocês entenderam o que eu estou dizendo. E aí depois, então, a nossa maquiagem ficou pronta, ficou linda, maravilhosa, super coringa para diversos eventos, casamento, festas, enfim, para todos os eventos possíveis, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês consigam reproduzir, né, que é muito tranquilo e fica muito elegante. Um beijo gigante e nos vemos nos próximos vídeos.